Olá, pessoal. Na aula anterior, a gente discutiu, então, sobre a educação na perspectiva funcionalista, que, na verdade, tem lá todo um contexto, né, uma origem lá do positivismo de Augusto Comte, mas o funcionalismo é a perspectiva ali de Emile Durkheim, que fala sobre essa questão da educação enquanto coercitiva, enquanto forma de adaptar um indivíduo à sociedade. Agora nós vamos começar a discutir um outro aspecto também, que seria os ideais liberais e a educação. Voltando um pouquinho na nossa disciplina, quando eu tratei sobre a Revolução Francesa, que eu falei um pouquinho sobre a vitória dos ideais liberais na sociedade contemporânea, ou seja, aquele período em que foi derrubado lá a monarquia e passou-se então a ascensão lá da burguesia, e, enfim, a consolidação do sistema capitalista, né, o surgimento via de fato do sistema capitalista. A gente tinha ali então algumas ideias liberais, ou seja, a gente passou a ter uma sociedade em que tem alguns aspectos ali centrais do liberalismo. E um dos aspectos centrais do liberalismo é a vinculação entre o desenvolvimento social e a educação. Ou seja, sem uma educação de qualidade e tal, qual que é o papel da educação? Promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, né? Porque o desenvolvimento social ele não caminha sem o desenvolvimento econômico. E também, para os liberais, o progresso da sociedade ela está vinculado à liberdade de cada indivíduo. Mas, professor Leandro, como assim, tal, qual que seria o papel do Estado? O papel do Estado, gente, seria fornecer ali a instrução, fornecer a educação, e o indivíduo ele seria livre para ele poder conquistar o que ele quiser na sua vida, o seu desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Vamos começar falando então sobre os princípios do liberalismo. Lembrando que, para o liberalismo, a função da escola, a escola é vista como fator de desenvolvimento social e da democracia. Vamos amadurecer a ideia? Vamos amadurecer a ideia falando então sobre os princípios do liberalismo. O primeiro princípio do liberalismo é o individualismo, ou seja, o indivíduo ele deve ser respeitado pela dignidade adquirida pelo nascimento. Ou seja, gente, cabe ao Estado permitir ou garantir o desenvolvimento dos talentos desse indivíduo, porque cada um é diferente, né? Cada um é de uma forma, então o liberalismo ele respeita a individualidade humana. No entanto, ele fala que cada um tem uma habilidade, que cada um tem um talento, e o Estado ele só deveria então permitir ou garantir o desenvolvimento desses talentos por meio da educação. Só que o individualismo ele já ao lado negativo, então ele culpabiliza o indivíduo pelo sucesso ou fracasso na vida. Ou seja, o sucesso ou fracasso na vida, ele seria responsável de cada indivíduo e não da sociedade que não oferece iguais condições ou que não oferece chances para ele progredir na vida, tá bom? E daí, um segundo princípio também é o da liberdade. Porque eles falam que antes de qualquer coisa, o indivíduo ele precisa ser livre, tá? Então, assim, propõe uma liberdade entre os indivíduos para obter sucesso e conquistar a melhor posição na sociedade em função de seus talentos. Esse princípio, ele é utilizado lá para combater, por exemplo, aquelas pessoas que tinham privilégios na sociedade desde o nascimento, tá? Como os nobres lá durante a monarquia, e então é utilizado para defender, por exemplo, as outras pessoas que, por exemplo, eu não sou de berço de ouro. Então, o indivíduo ele tem, sim, liberdade, ele é livre para ele tentar conseguir obter novas propriedades e tal na sua vida, que já casa com esse terceiro princípio, que é o
que é o princípio da propriedade privada. Ou seja, para os liberalistas, ele é como se fosse um direito natural. Então, assim, o ser humano, ele tem direito, sim, a ter posse de terras, a ter bens de produção, tá? Então, essa condição, ela deixa de ser um privilégio apenas lá dos senhores da nobreza feudal e passa a ser um direito também de todos os indivíduos. Porque vocês lembram, na monarquia, lá no feudalismo, somente os senhores feudais tinham direito à posse de terras e tal. E aqui, a partir do liberalismo, não. O liberalismo defende que todo mundo tem direito, então, à propriedade privada. Até tem uma reflexão aí na apostila que é o seguinte, que o liberalismo, ele celebra lá o direito à propriedade individual e burguesa, só que não se preocupa se todo mundo tem direito à propriedade via de fato, porque, por exemplo, todo mundo tem direito à moradia, gente, todo mundo tem direito aos bens de produção, né? Então, assim, embora ele defenda, ele não se preocupa com quem não tem. Então, quem não tem é livre para ir tentar buscar, mas vai tentar buscar como? Se eu pego uma pessoa analfabeta que não tem escolaridade, que muitas vezes essa pessoa, ela não se escolarizou, não porque ela não quis, mas porque ela teve que trabalhar desde cedo, e daí agora o mercado de trabalho não há espaço para ela. Então, como que ela vai ter o direito aí à sua propriedade privada? Um exemplo, a moradia, ou a possuir lotes de terra, é complicado, né? O quarto princípio do liberalismo, são 5, tá? É o da igualdade. Então, assim, ele fala que, assim, igualdade de condições não será possível, até porque cada um pertence a uma classe social. No entanto, ele defende a igualdade perante a lei, uma lei que se aplique a todos, tá bom? Só que deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês aqui, que até tem aqui na apostila também. Já que falam tanto em igualdade jurídica, né, igualdade perante a lei, será que a gente realmente tem uma igualdade jurídica? Será que a gente ainda tem, todo mundo tem acesso aí, por exemplo, se comete um crime, alguma coisa assim, todo mundo tem acesso a advogados capacitados que o defendem, as leis são realmente para todos? Então a gente já vê aí, pessoal, que essa visão liberalista, ela é uma visão falha, ela tem muitas contradições aí, tá? E o quinto e último princípio é o da democracia, porque eles falam que, assim, como é impossível todo mundo, a população como um todo, se reunir para tomar decisões, elas têm que fazer o quê? Elas têm que eleger representantes, tá? Então, daí consiste no direito de todos à participação no governo por meio dos representantes eleitos. Então, esses representantes eleitos, novamente, olha mais uma falha aí, eles deveriam, tá, defender os desejos da maioria e não os particulares. Então, né, será que o liberalismo aí realmente funciona? Então, pessoal, para nossa aula não ficar muito comprida, nessa aula, então, a gente vai discutir só o liberalismo, que são esses apontamentos que eu deixei para vocês e mais a apostila que eu vou disponibilizar. E na próxima aula, então, a gente vai discutir sobre John Dewey, tá? Que é um norte-americano que fala um pouco sobre a Escola Nova. Ele é o precursor da Escola Nova. Depois a gente abordará também no âmbito nacional aqui, né? Porque a gente não vai ficar falando só do exterior. Então a gente vai abordar uma importante figura aqui, escola novista, que é o Anísio Teixeira. É isso, pessoal. Respondam aí o questionário valendo um ponto da nossa disciplina, tá bom?